A APDSI realizou, a 22 de maio de 2013, uma conferência sobre privacidade, inovação e internet, na qual estas questões foram abordadas a partir de diferentes perspectivas de análise. A conferência assentou num conjunto de tópicos de reflexão, a partir dos quais se lançou o debate, sendo unânime a opinião de que a consciência global dos cidadãos está a mudar sobre os riscos associados à utilização da internet. O professor Paulo Veríssimo referiu-se a dois conceitos importantes quando se fala de segurança na web: personalidade e privacidade digitais. A abordagem na necessidade de se equilibrar três dimensões: privacidade, economia e inovação, bem como o papel que os consumidores e as empresas têm de ter, foi feita por Bárbara Navarro, diretora de Políticas Públicas e Assuntos Institucionais da Google para o sul da Europa. Bárbara Navarro destacou a rápida evolução dos utilizadores de internet, que em 2000 eram 650 milhões e em 2010 já eram 2 mil milhões. Cidadão, instituição, entidade, etc., etc., quem esta questão não esteja já a interessar e não venha a interessar num futuro próximo. Em breve, não ter personalidade digital é como não ter bilhete de identidade e, portanto, enfim, não é isso que vai acontecer nas pessoas, enfim, incluídas na sociedade. Mas reparem que isso implica uma coisa que, se calhar, eu próprio, por vezes, tenho que me sentar e refletir um pouco, porque isso implica que uma boa parte da nossa vida fica algures. E algures, caras senhoras e caros senhores, algures, para mim, no contexto desta questão da privacidade digital, é a melhor tradução de online. Eu, se fizesse um dicionário social da privacidade, punha online, tradução, algures. Eu digo muitas vezes aos meus filhos que, neste momento, continuam a ser estouvados porque têm apenas 20 e tal anos, porque, enfim, nós quando tínhamos 20 e tal anos já tínhamos um bocadinho mais de juízo, mas agora as coisas... Mas noto que têm uma atitude muito mais sensata em relação à autopreservação da privacidade do que a maior parte dos amigos deles. Aliás, acabam por ser mentores de alguns... Acabam por ser mentores de não ter comportamentos de risco, porque os comportamentos de risco não são só para determinadas coisas, também são para a privacidade. E isso é extremamente interessante porque leva-me a pensar que a maior parte das pessoas não tem esta noção de que online é algures. Muitas pessoas já repararam, sobretudo agora com o Facebook, pensam que o Facebook é uma extensão do quarto delas e, portanto, o que afixam no mural é como se estivesse pendurado lá no quarto. Depois ficam muito surpreendidas. Então, mas o que aconteceu? Então, mas souberam que, não é? Pois, porque, enfim, não é? Mas isto era só para os meus amigos. Mas você tem quantos amigos? Sei lá, 2 mil? Eu já ouvi esta resposta. Pronto. E, portanto, essa questão é talvez aquilo que neste momento começa a ser tão importante, tão importante, esta coisa da autopreservação da privacidade, que eu acho definitivamente que o Estado, os juristas, os legisladores, os órgãos de polícia, etc., têm obrigações de começar a pensar nisto a sério, porque isto não vai lá só com a autopreservação, enfim, da proteção e da privacidade. Porquê? Porque aquilo que eu chamo de digitalização da sociedade é um caldeirão imenso de pressões. E até nem escuso de repetir o excelente apanhado que o engenheiro José Gomes de Almeida fez acerca de a quem é que interessa quebrar a privacidade e de quem é que interessa preservar a privacidade. E são interesses antagónicos, mas de stakeholders autorizados, digamos assim, genuínos da sociedade. Portanto, temos é que encontrar um equilíbrio. E hoje vou tentar dar-vos algumas pistas para pensarmos todos num equilíbrio extremamente importante, o equilíbrio, como eu disse, entre a lei e a tecnologia. Portanto, vou analisar algumas vertentes dessa digitalização, a jurídica, a policial e judicial. Na minha opinião, pronto, posso estar enganado, mas do que eu tenho visto, e depois vou-vos dar alguns exemplos, as leis do ciberespaço existentes, incluindo as novas, mais recentes leis, estão pensadas para uma ontologia ligada à personalidade social. En primer lugar, tenemos que ser conscientes, y seguro que lo somos, de la rápida evolución de la sociedad de la información, sobre todo en términos de usuarios.
Si nos vamos al caso de Portugal, hemos pasado de 29,7% de la población ser usuaria de Internet en el 2003 a que ahora lo sea en el 2012 un 55,3%. En términos globales, hablamos de que en el año 2000 había apenas 650 millones de usuarios, en el año 2010 se superaban los 2.000 millones y según estimaciones, en poco más de 3 años superaremos los 3.000 millones de usuarios. Por lo tanto, cuando hablamos de debates como la privacidad o la protección de datos, no debemos olvidar las dimensiones del entorno en el que nos estamos moviendo. Casi 3.000 millones de personas conectadas diariamente en este momento. Esta rápida transformación, esto evidentemente tiene su reflejo en la sociedad de la información, pero tiene su reflejo en la economía, porque cuando hablemos de protección de datos también estamos hablando de economía y esto también es un tema importante. Hay que entender que en este momento, frente a la difícil situación que viven muchos países, en este momento de crisis económica, Internet es uno de los pocos sectores que está sentando las bases para la recuperación económica. Por tanto, los problemas, si vemos Internet como una oportunidad, es una oportunidad que va a crecer. Si vemos Internet como un problema, es un problema que va a crecer. Cada vez habrá más gente conectada y cada vez habrá más utilización intensiva de esta plataforma.